Um território inteiro foi anexado ao Brasil, sem guerra declarada, sem voto popular, e sem que os dois países soubessem exatamente no que estavam se metendo. Parece distante, quase improvável. No início, poucos prestaram atenção ao impasse na floresta amazônica. Mas essa decisão silenciosa quase mergulhou Brasil e Bolívia em um conflito internacional. E por muito pouco, o resultado poderia ter sido outro. Para entender como o Acre deixou de ser boliviano e passou a ser parte do Brasil, e por que essa história ainda incomoda, precisamos voltar ao final do século XIX, ao momento exato em que tudo começou. Imagine o Brasil em 1899. O país há pouco havia virado república. O mapa da América do Sul era uma peça mutante, com fronteiras incertas e regiões praticamente inexploradas. Oficialmente, pelo Tratado de Ayacucho, o Acre era boliviano. No papel, não havia dúvida. Na prática, porém, outra realidade. O Acre estava isolado da capital boliviana, La Paz, e economicamente atrelado ao Brasil, especialmente Amazonas e Pará. O motivo? Borracha. Entre 1879 e 1912, o mundo vivia o ciclo da borracha, e o Acre era uma das terras mais valiosas desse produto. Só havia um problema. Quem ocupava o Acre não era a Bolívia. No virar do século, o Acre já estava cheio, não de bolivianos, mas de centenas de seringueiros brasileiros, vindos do Nordeste, expulsos pela seca, em busca de sobrevivência. Trabalhavam, produziam riqueza, pagavam impostos ao Brasil. Para a Bolívia, era inadmissível. Em 1899, o governo boliviano tenta reassumir o controle, criando postos administrativos e começando a cobrar impostos dos chamados invasores. A resposta foi rápida. Naquele mesmo ano, brasileiros proclamam o Estado independente do Acre. O projeto dura pouco. Em 1900, nova tentativa, outro fracasso. Até que chega Plácido de Castro, gaúcho, ex-militar, determinado. Em 6 de agosto de 1902, ele lidera a Revolução Acreana definitiva. Confrontos armados, tomada dos postos bolivianos. Em 24 de janeiro de 1903, Plácido de Castro toma Puerto Alonso. A Bolívia perde o controle, mas vencer no campo de batalha era só o começo do problema. Enquanto brasileiros lutavam no Acre, o governo brasileiro enfrentava um dilema. O território era boliviano no direito internacional, mas brasileiro de fato. Agora, porém, um novo elemento entra em cena. A Bolívia assina contrato com um grupo estrangeiro, o Bolivian Syndicate, formado por americanos e europeus, que passaria a controlar economicamente e militarmente o Acre. Para o Brasil, isso era um risco inaceitável. Uma potência estrangeira no coração da Amazônia. A tensão cresce. Rodrigues Alves na presidência, Barão do Rio Branco na diplomacia. Meses de ameaças discretas, negociações intensas, pressões internacionais. E foi aí que Brasil e Bolívia chegaram a um acordo que mudaria a história. Em 17 de novembro de 1903, no Rio de Janeiro, é assinado o Tratado de Petrópolis. Os termos: o Brasil incorporaria o Acre, pagaria 2 milhões de libras esterlinas à Bolívia, cederia uma pequena faixa territorial em Mato Grosso e construiria a estrada de ferro Madeira-Mamoré, ligando a Bolívia ao rio Amazonas. O Acre passa oficialmente ao Brasil. Em 1904, torna-se território federal. Só em 1962, vira Estado. As promessas? Algumas cumpridas. A estrada foi construída, mas ao custo de milhares de vidas dizimadas por doenças e trabalho extremo nas matas. A riqueza da borracha? Ruiu em poucos anos, quando o mercado foi dominado pelos seringais asiáticos. O que parecia uma solução estratégica, criou desafios sociais e econômicos que marcam a região até hoje. O Brasil ganhou território sem guerra declarada, mas herdou uma região isolada, dependente e esquecida por décadas. A anexação do Acre resolveu um problema imediato, mas criou outros que atravessaram o século XX. E talvez a pergunta mais incômoda seja essa: se a borracha não tivesse existido, o Acre hoje seria brasileiro? E você, acha que a anexação do Acre foi uma decisão estratégica ou oportunista? Comenta aqui embaixo. Aqui no canal Professor Atos, a gente discute história sem simplificar e sem esconder os dilemas.